quando eu olho o Senhor Jesus trazendo a ideia do primeiro reino para nós, a gente podia cair em duas valas como igreja. Quando a gente fala sobre o reino, a gente pode desesperadamente querer o que eu vou chamar de manifestação. Manifestação do reino. Que é o quê? É viver realmente tudo que o Senhor prometeu para nós. Sejamos nós como agentes dessa manifestação, ou seja, testemunhando, pregando, declarando a palavra do Senhor, apregoando o ano aceitável dEle, orando por cura, por transformação, por renovo. É vivendo as bênçãos e as promessas de Deus também para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas o nosso cuidado, e eu acho que Deus fez tudo perfeito. O nosso erro seria parar aqui, como igreja, e esquecer da presença do Rei. Então, como igreja, quando a gente fala sobre o reino, meu clamor para a gente esse ano, 24, 25, é que nós estejamos desesperados mesmos. Sabe a parábola que diz que vendeu tudo para, Mateus 13, né? Vendeu tudo para comprar o tesouro. Tudo. Eu estou desesperado por isso aqui. Porque a gente pode viver isso aqui, domingos maravilhosos, cultos maravilhosos. Só que o Senhor Jesus mesmo falou assim. Chegaram para ele e falaram, mas Senhor, no teu nome nós curamos, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós fizemos tantas coisas. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Porque não é sobre... Eu não estou dizendo que isso aqui não vai acontecer, que fique claro, queremos uma igreja madura, então tem que entender que não é excludente. Só que não é sobre isso, é sobre isso primeiro. A minha pergunta é, como temos buscado a presença do Senhor? Como Jesus está no centro? Como Jesus está no centro? Quando eu olho, abre para mim em Êxodo 19, eu vou ler com os irmãos só o verso 5 e 6. A gente já tratou um pouco desse verso, numa das séries que fizemos, ano passado. Mas eu vou retomar esse assunto com você. Ele diz o seguinte, Êxodo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino, repete comigo, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Meus irmãos, alguns já sabem disso, nós tratamos sobre isso, para você que não lembra. O sonho no coração de Deus é construir, a partir de um povo para Ele, o reino de Deus. E a ideia em Êxodo 19, quando ele fala a Moisés, é dizendo, olha, vocês vão ser para mim um reino de sacerdotes. Não é uma linhagem, não é, sabe, como se fosse assim, a linhagem do pastor, a linhagem dos sacerdotes. Não, é dizendo assim, para nós hoje, toda a igreja tem uma função de exaltar ao rei, de servir ao rei. Eu e você somos sacerdotes. E essa ideia, se você pegar rapidamente, foi em Apocalipse 5, eu dei um salto todo na Bíblia, mas eu poderia te falar vários versos, e eu espero que a gente consiga tratar muitos deles ao longo desse ano, focando no reino e no rei. Mas Apocalipse 5, a visão do Senhor, a visão do trono do Senhor. Depois eis que vi no centro do trono, a partir do verso 6, cercado pelas 4 criaturas viventes, pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro na mão direita, daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro.
Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. Olha o cântico. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Deixa eu te falar algo que pode parecer escândalo aos teus olhos. Você foi feito para reinar com Deus. E a gente pode cair, meu Deus, agora o pastor está meio triunfalista. Está fugindo aí, essa teologia está meio estranha. Não, ele te fez para reinar na eternidade com ele. É o plano divino, é o plano eterno. Nós falamos que era porque era o plano divino. E esse plano não mudou. Em Jesus, voltamos para esse lugar, ele reorganizou toda essa estrutura e esse plano, porque Pedro vai falar então que agora não é mais sobre o povo de Israel, mas ele diz que a igreja, nós somos nação santa, povo adquirido por Deus, sacerdócio real. Eu gosto da NVI porque ela vai dizer assim, um reino de sacerdotes. Ela retoma a expressão de Êxodo 19. Agora, sabe o que acontece em Êxodo 20? E aqui a gente volta para esse lugar. Êxodo 20, verso 18 e 19. Veja, há um chamado de Deus, o propósito da minha e da sua vida é reinar com Ele, amém? O que o povo de Deus faz lá em Êxodo 20, 18 e 19 é o seguinte. Moisés está lá recebendo, está no Monte Sinai, tendo seu momento com o Senhor, recebendo as tábuas da lei. O povo então vê aquela manifestação maravilhosa. E aí olha o verso 18, diz, vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Sabe quando é que esse reino de sacerdote começa a cair? Quando eles desprezam a presença do rei. E a partir daí é que então vem uma linhagem sacerdotal. O que eu e você não podemos fazer como igreja, meus irmãos, se a gente quiser de fato viver isso, é desprezar a presença do rei. Um reino, ele é constituído de rei, povo e território. É assim um país, se você for ver juridicamente falando, um país ele precisa de quê? De um território delimitado, Ricardo, de uma população, um povo e de um governo. São os 3 itens básicos para a gente ter um país. No reino é assim, só que o território não é desse mundo, o reino não é desse mundo. Então o povo também não deve ser dessa terra, tem que viver de um outro jeito. Tem que viver, eu acho maravilhoso, Hebreus 11, quando está lá na galeria dos heróis da fé. Homens dos quais a terra não era digna. Viveram de uma forma tal que a terra se tornou indigna para o modo de vida deles. E precisa de um rei. Um povo com um território. Sem um rei, não existe reino. O que Deus fez ao longo desses dias, eu espero que, se a gente tivesse que dar o ponto central no meu coração, eu espero que no de vocês seja algo semelhante, para que eu não tenha entendido sozinho uma coisa errada, é que Deus martelou muito com a gente sobre isso, sobre a presença, a necessidade de Jesus, a necessidade de estar aos pés de Jesus. E é o que eu e você temos carregado esse lugar. É o que eu e você precisamos fazer ao longo da nossa vida toda. E o que nós vamos ser muito intencionais nesse ano. Talvez você, pastor, mas a gente vai ter o tema do ano, e é só esse ano que a gente vai fazer isso? Não. Isso é uma forma só da gente direcionar para ser ainda mais intenso no estudo daquele tema. A bem da verdade, meus irmãos, deixa eu me expor com vocês. Obrigado, TV. Deixa eu pegar só sozinho. Eu, na minha cabeça, eu não tenho medo de me expor, tá, irmãos? Eu fui muito advertido por outros. Pastor, o senhor tem que estar sempre certo. Pastor, o senhor é pastor. Pastor, eu sou gente, eu sou homem. Eu dependo do mesmo Deus que todo mundo.
Ano passado, nós vivemos o ano do que? Alguém lembra? Fortalecimento. Vou já explicar isso. Alguém lembra? No ano passado a gente falou isso, falamos também nas classes de membresia. 4 verbos que têm guiado assim o nosso caminho e as nossas ações como igreja. Alguém lembra? Diego, obrigado, Diego. Acolher. Crescer. E impactar. Diego é o cara. Fortalecer. A outra metade do Diego completou aqui. Fortalecer. Aí o pastor de vocês, quando foi ano passado, voltou do acampamento. Então esse ano a gente viveu o ano do fortalecimento. Meu desejo é que a gente de fato tenha crescido. Meu desejo de fato é que a gente tenha sido fortalecido no Senhor. Nós tivemos várias ações para buscar chegar nesse lugar. Talvez umas melhores, mais bem-sucedidas, outras não tão bem-sucedidas assim, mas vivemos dias de oração, vivemos dias de jejum, vivemos a escola com o desejo de fortalecer cada um dos irmãos, tivemos série fortalecendo nossos muros, só os fortes se ajoelham, focamos no summer sobre oração, fizemos tudo sobre todo o livro de Neemias, e os outros 6 dias, buscando fortalecer a gente ao longo da semana. Quem lembra de tudo isso? Eu espero, do fundo do meu coração, que tenha servido para o fortalecimento de vocês. O pastor de vocês, quando chegou em casa, fez assim, ó. 23, 24, ano do fortalecimento. 24, 25, crescimento. 25, 26, impacto. Diz que plano maravilhoso. Deus está com a gente. Isso só pode ter sido ideia do Senhor. Tem cara de ser ideia do Senhor, Amanda? Ou parece mais ideia minha? E aí, meus irmãos, isso fica num quadro que eu tenho com o calendário e algumas anotações minhas eu deixo lá assim para eu ter na minha mente, no meu coração, ou na minha oração, ou no meu alerta como líder. E aí, quando foi em janeiro, simplesmente, Estevão, eu cheguei e achei que estava muito sujo aquele quadro e limpei, mas paguei tudo mesmo. E aí, uma semana depois, o Senhor fala, obrigado, você apagou. Agora eu posso construir algo. Agora eu posso fazer algo. E eu juro que no momento que eu apaguei, eu não imaginei que era isso. E o Senhor falou comigo, agora a gente vai escrever. E aí de janeiro a março, eu vou no meu processo com o Senhor buscando, meus irmãos, eu vou errar nessa igreja, mas eu nunca vou levantar para errar. E eu nunca vou levantar para fazer algo no meu braço. Pode ser ideia minha, mas eu vou render ao Senhor, A gente não está construindo. Sabe o que é beleza quando a gente vê o reino? É porque reinos vêm e vão. Essa igreja começou antes de mim. E deixa eu falar uma coisa, um dia eu vou embora. E ela vai continuar. Talvez eu vá embora e os irmãos ainda continuem. Então não é sobre isso. Rendendo ao Senhor, Senhor, então o que o Senhor quer? Porque há um peso espiritual de chegar e dizer assim, é isso que Deus confiou a nós para esse ano. Há um peso espiritual gigantesco. Conversava com a nossa irmã Celeste, não é isso, irmã Celeste? Que coração maravilhoso. Ontem, ali no meio daquela festa havaiana, pastor, eu oro por todos os pastores. É tão desafiador, né, pastor? Senhor, irmão, obrigado. Obrigado por se compadecer de nós. É desafiador, meus irmãos, porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em nome do Senhor. Muito cuidado. Porque facilmente a gente inverte as coisas. E aí então, de janeiro a março, o Senhor começou a tratar o meu coração e falar muito comigo sobre o reino. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E aí quando foi em março desse ano, eu estava num acampamento de jejum e oração, eu senti muito claramente a confirmação do Senhor. É sobre o reino, é sobre a prioridade do reino nas nossas vidas. É isso que a gente precisa desenvolver como
igreja. Mas eu não sei para você, quando a gente olha Mateus 6,33, a gente pensa assim, cara, já ouvi esse texto muitas vezes. Eu sei que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Parece muito comum, mas alguns textos da Bíblia parece que eles perdem a eficácia mais poderosa no nosso ser, porque se tornaram comum demais. E a gente que mata o texto que é vivo. E aí nós fomos, e os irmãos, quando começaram a organizar junto com a gente o acampamento, falaram, pastor, o tema é o que Deus tem confiado no Senhor. E aí vem esse peso ainda de responsabilidade maior. E quando esse acampamento acontece, eu fico, Deus, é sobre isso. Falava com a Fernanda ontem, como Deus tem alinhado as coisas. Porque, na verdade, é um ano que a gente quer priorizar a presença do Rei. É sobre a presença do Senhor. Então, o meu clamor para a gente é que nós não sejamos como esse povo. A queda do povo de Deus começa quando esse reino de sacerdotes despreza o relacionamento e a intensidade e a presença do Rei. Talvez nós faríamos o mesmo, mas a gente olhando aqui, sentado na cadeira, ou eu em pé aqui no ar-condicionado, a gente olhar, eu queria era subir nesse monte, e ver esse monte pegar fogo mesmo, aleluia, glória a Deus. Mas quantas vezes eu e você estamos mais para o povo no pé do monte, do que para Moisés, recebendo diretamente a ordem divina. A nossa queda como irmãos, como indivíduos, como igreja, vai começar no dia que a gente não priorizar Jesus. E aí ela vai caminhar para um lugar que acontece lá em 1 Samuel. Vou explicar a história para ser rápido e objetivo. Mas 1 Samuel 8, se você quiser abrir sua Bíblia. O que acontece é que agora esse povo de Deus, que não era mais um reino de sacerdotes, mas na verdade dependiam de uma pessoa, um homem como sacerdote, eles dizem o seguinte, 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, a gente está aqui num período onde ainda não existia rei sobre Israel. Existiam juízes que julgavam o povo. E aí há uma palavra, a Samuel, 1 Samuel 8, 5, dizendo, olha, eles disseram, olha, quem disseram? O povo. Tu já está idoso, teus filhos não andam nos teus caminhos, escolhe agora um rei para nos julgar. A semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. Isso desagradou Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Quando a gente despreza o Senhor Jesus como rei, naturalmente nós vamos colocar alguém no trono, alguma coisa no trono. O trono nunca vai estar desocupado. O trono da nossa vida nunca vai estar desocupado. A pergunta é quem está se assentando nele. O povo que despreza o rei, ou a presença do rei, agora despreza o rei por completo. Porque eles olham para a prosperidade, olham para a vida de outras nações. Agora, quando a gente vai para Mateus 6, meus irmãos, bagunçando aqui toda a nossa mente, a palavra de Jesus Cristo é não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma, a partir do verso 25. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, e ele começa a falar isso, cara. E aí ele fala, porque dessas coisas se preocupam os gentios. Vocês, porém, antes, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus não é prioridade, quando a presença de Deus não é prioridade na minha e na sua vida, nós estamos mais parecidos com gentios do que com filhos de Deus. E o que eram os gentios, então, naquele momento, eram aqueles que estavam fora da aliança com esse rei. E são aqueles que esse povo aqui, em 1 Samuel, está olhando e dizendo, nossa, como eles fazem algo legal. E aí a gente como indivíduo, meus irmãos, e eu falando aqui abertamente com os irmãos, com muita clareza e maturidade, os Estados Unidos já não é cristão, que todo mundo está consciente disso? Todo mundo concorda ou só eu que estou viajando? Todo mundo concorda.
o nosso problema é admirar demais esse lugar e querer ser bem-sucedido aos olhos dos americanos. É dizer assim, não, eu quero chegar naquele lugar. Que não é uma propaganda para falta de esforço, para falta de trabalho, para falta de prosperidade. Não é sobre isso, é sobre prioridade. É sobre prioridade. É daqui a pouco a nossa agenda, a nossa vida, o nosso estilo de vida está tão parecido com os dos gentios, ou seja, com daqueles que não pertencem ao povo de Deus. E a igreja perdeu o seu distintivo, que é a presença do rei. Porque quando nos perguntarem por que a gente faz algo, como a gente age dessa forma, por que a gente vive dessa maneira, a gente vai dizer, porque eu não sento no trono da minha vida. Há um rei que senta no trono da minha vida. E esse rei é o Senhor Jesus. Quando ele olha para Marta, Fernando, ele vai dizer, Marta, você está muito ansiosa, preocupada, inquieta. Mesma expressão que ele usa em Mateus 6. Se a gente botar esses dois textos juntos, ele está dizendo, Marta, você está mais parecendo como alguém que não me conhece. Como uma gentia. É assim mesmo, gentia? Você está parecendo que não pertence à aliança que tem comigo. Se eu te mandar lavar prato e organizar a casa, essa é a prioridade no meu coração. Se eu mandar você sentar aos meus pés, essa é a prioridade no meu coração. Nem sempre a gente vai estar lá parado aos pés. Porque o próprio Cristo, por exemplo, mandou os discípulos ir arrumar o jumentinho para ele entrar em Jerusalém. Mandou em preparar o lugar para a ceia. Então tem horas que ele está dizendo, não fica aqui no meu pé parado não. Está todo mundo entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou desprezando a presença. Mas tem momento que não é o parado ali aos pés, é agindo com a presença dele, indo em nós. Se a gente perguntasse, e deixa eu fazer essa pergunta para ver. Quando a gente fala evangelho, para a gente terminar. Evangelho. Quando a gente fala evangelho, o que vem do seu coração? Fala aí, só palavras soltas, está tudo bem. Jesus. Jesus. Mensagem de Jesus. Boa nova. Vou dar o plus aqui do pastor Edmilson. De salvação. Esperança. Estou botando aleatório mesmo. Esperança. O que mais? Amor. Amor. Caminho. Tá bom? Se a gente juntar isso tudo aqui, estão satisfeitos com uma imagem assim? Não, isso é o evangelho. Vê que a gente tem uma tendência, obrigado, a deixar faltar a palavra reino. Porque quando a gente pensa em evangelho, a gente pensa muito sobre, eu vou botar uma setinha assim para baixo, como a encarnação em Cristo. Ok? Deus encarnando em Cristo. Depois a gente pensa muito também na cruz de Cristo. E a gente pensa na ascensão de Cristo. Quem está comigo? Está tudo certo aí? E a gente pensa depois na segunda vinda de Jesus. Se a gente for explicar o plano de salvação, certamente a gente vai falar da vinda, do pecado e do reconhecimento ao pecado, do pagamento, do retorno. E a gente geralmente esquece, porque afinal, o que é isso? E quando a gente vai pensar realmente, biblicamente falando, é um desafio, porque é o reino agora, é o reino vindouro, é o reino eterno, dependendo da sua visão escatológica, é o reino milenar. A Bíblia fala que, em Salmos, que Deus está reinando de toda a eternidade, desde toda a eternidade. Aí João Batista vai pregar um reino que está chegando. Aí o Senhor Jesus vai celebrar uma ceia, dizendo que a gente vai ceiar com Ele, quando vier o reino, lá no reino do Pai. Afinal, o que é tudo isso? E a Bíblia fala, em Atos 1, que Jesus passou ainda 40 dias
conversando das coisas a respeito do reino, antes da sua ascensão. E aí em Atos 1,6, sabe qual a pergunta dos discípulos? Quem sabe? Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Estão pensando lá para trás ainda. Porque agora é Roma aqui, o que está acontecendo? E reinos vieram e foram. E o Senhor Jesus lá falando sobre o reino, minha pergunta às vezes e por isso que é o Senhor, porque parece um termo tão comum, mas nos falta tanto conhecimento a respeito do reino. É se a gente como igreja não permanece com esse mesmo desconhecimento, dizendo, Senhor, afinal, é agora? É depois? Quando é? Como é? O que acontece? E o nosso desejo ao longo desse ano é mergulharmos na dimensão do reino. Porque se fosse, com todo respeito, meus irmãos, se eu escandalizar alguém, fala, escandalizei, mas eu explico e espero com maturidade. Se fosse o evangelho apenas sobre, por isso que eu disse o apenas com cuidado, salvação, você é salvo para quê? Se viesse daqui para cá, você é salvo para quê, Mike? Josi, eu? Nós somos salvos para reinar. Começa aqui e vai por toda a eternidade. Se não, se você pega Mateus, por exemplo, a gente está em Mateus 6, o nosso tema, você pega Mateus 1 e 2, é sobre o nascimento. As profecias de Natal que a gente fez talvez aí no final do ano, vai ser sobre isso. Se você pega Mateus 27 e 28, vai ser sobre cruz, ressurreição, ascensão e uma promessa do retorno. Não vou dizer que já é o retorno, mas a promessa do retorno. Tá, e o que acontece do Mateus 3 para o Mateus 26? Manifestação do reino, demonstração de que quando se vive na presença de um rei, é que de fato é chegado o reino. E a gente não pode desconsiderar isso. A maior demonstração da presença do rei na terra, a encarnação do próprio Deus. Que ao ser julgado e condenado, Pilatos vai lá e fala, você é rei dos judeus? Tu o dizes. Ah, então você está se autodeclarando rei. Meu reino não é neste mundo. E aí botam lá na cruz, em cima da cabeça do próprio Cristo, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Manda um Pilatos, vai lá, tira. Não bota isso não, diz que ele se declarou. O que escrevi? Escrevi. O rei dos reis. Meu clamor para a gente, meus irmãos, é que enquanto o reino for só esse lugar distante, a gente está vendo o reino errado. Se o reino for um destino final nosso, a gente está enxergando isso errado. O reino é uma dimensão presente, porque a presença do rei está em nós. O reino não é apenas um destino nosso, ela é a dimensão presente da nossa vida. O que nós queremos viver como igreja? Uma igreja que ama a presença do rei. Uma igreja onde cada irmão não reina, mas deixa Deus reinar. Para a gente ser uma igreja madura, para a gente ser uma igreja saudável, para a gente ser uma igreja que avança, para a gente ser uma igreja que cresce. Esse acampamento está tratando o meu coração. Eu espero que esteja tratando o seu coração. Sobre o quê? Sobre a prioridade do rei. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Eu e você fomos criados para reinar. Que nós possamos, então, ao longo desse ano, e nós vamos viver o ano da prioridade do reino. Entendendo que há uma prioridade do rei. Essa expressão que acontece muitas vezes na Bíblia. O reino dos céus, o reino de Deus. Porque eu e você fomos criados para reinar. Eu lembro que alguns anos atrás a gente ministrava uma canção chamada Mais Forte que a Morte. Não sei quantos conhecem, mas ela vai dizer, Deus é mais forte que a morte, Ele vive e para sempre com Ele eu vou reinar. Aí um irmão, quando terminou o culto, chamou a gente, me chamou.
Essa música é bem antiga. E aí falou assim, que absurdo, pastor. Eu não era nem pastor. Que absurdo. Só quem reina é Jesus. Falta de conhecimento bíblico. O fato de reinarmos com Ele, em nenhum momento tira a autoridade dele sobre o trono, mas é um convite dele para cumprir o propósito da nossa vida. Eu e você fomos salvos para reinar com o Senhor. Que o reino de Deus se estabeleça no nosso coração. Esse é o meu desejo, meus irmãos. E eu sei que o Senhor vai trabalhar muito na nossa igreja esse ano sobre a presença do Rei. Que essa história de Marta e Maria cuide do nosso coração, para a gente não desprezar a presença. Não é sobre servir o reino distante da presença do Rei. É sobre estar com o Rei. Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Clamar que Ele estabeleça o reino dEle sobre nós. Senhor, nós te amamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a dimensão do Teu reino, a partir do relacionamento contigo, a partir do amor à Tua presença, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A partir do encontro com o Senhor, Pai. Pai, de nada valem manifestações, de nada valem cultos, acampamentos, Pai, louvores, Pai, pregações, Deus, jejuns. Se a Tua presença não for a nossa busca maior, Pai. Não adianta cultuarmos o Senhor se for simplesmente para termos cura, libertação, revelação do Senhor. Não, Pai, que tudo que o nosso coração deseje, seja a Tua presença, Deus. Seja a Tua presença, Pai. Porque é isso que teremos por toda a eternidade, Deus. Sem o Senhor nós nada somos, Pai. Nós queremos sim, Pai, ser agentes da manifestação do Teu reino nessa terra. Mas nós não queremos fazer isso distante da Tua presença, Senhor. Ensina, Pai, a Igreja Batista Brasileira Central a ser uma igreja que Te ama, Jesus. Que valoriza a Tua presença. Que cada irmão, que cada família, que cada ministério, que essa igreja, que o nosso testemunho, Pai, possa ecoar a presença de Jesus em nós. Que nós tenhamos capacidade de perdoar, como Jesus nos perdoou. Que nós tenhamos capacidade de amar como Jesus amou. Que nós tenhamos capacidade de encorajar pessoas como Jesus encorajou e transformou. Que nós tenhamos capacidade de liderar pessoas, de apresentar o Evangelho como Jesus o fez. Se a Tua presença não for conosco, Pai, nós não queremos sair desse lugar. Que famílias aqui, Pai, sejam marcadas pela Tua presença, Deus. Nos ensina, Pai, como aprendemos, Deus. Como Maria, que valorizou tanto a Tua presença, ao ponto de quebrar algo que lhe custava tanto, Senhor. O que precisamos quebrar ainda hoje, Pai, para que possamos bradar através das nossas ações: nós priorizamos Jesus. Nós priorizamos Jesus. Pense sobre isso, meu irmão. O que você precisa quebrar? O que de repente tem caminhado com você e você tem tentado colocar a presença de Jesus junto com isso. E Jesus está dizendo: eu quero exclusividade. Eu quero a integralidade do teu coração. Eu não quero metade do teu coração. Eu quero o teu coração completo. Eu quero o teu coração completo. Pensa sobre isso. Como de fato Jesus tem sido a prioridade, o Rei dos Reis, que vai reinar e que reina eternamente.
que nos chama para reinar com Ele. Como você tem priorizado o Rei e o reino? Que passos você precisa dar? Dê hoje, assuma agora, aí onde você está, um compromisso com o Senhor. Um compromisso profundo com o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.